Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a quem nos assiste também. Vera, a gente ouviu aí a Milena Teixeira com as informações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que, passando na Câmara, a MP dos Ministérios, a votação no Senado pode ser hoje à noite ou até amanhã de manhã, e o governo meio que no tudo ou nada, né? Liberou ontem 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas, hoje o presidente Lula já ligou para o Arthur Lira, se reuniu também com ele, mesmo assim o resultado ainda é incerto. Como é que se chegou a esse estado de coisas na relação entre o governo e a Câmara de Deputados, Vera? Porque o governo foi omisso, deixou para agir na última hora, né, Carol? E deixou a coisa correr muito solta num tema crucial para a sua própria existência, para a sua própria continuidade. A MP que determina a estrutura com a qual o governo vai atuar é uma MP fundadora do próprio governo. Ela dá ali a diretriz de quais são as correlações, quais são as forças ali que estão nessa coalizão, como elas estão representadas, de que maneira o governo enxerga o país, como ele vai executar o seu programa de governo, enfim, é a coisa ali fulcral, crucial para a existência do próprio governo. Você não pode, em hipótese alguma, deixar isso para ser definido no último dia. Então, não é hoje que o Lula precisa se reunir com o Arthur Lira, a esse respeito. Ele se reuniu por 2 dias com chefes de Estado para uma pauta absolutamente acessória, secundária, não prioritária, em muitos casos até passadista, com a história de moeda única do Mercosul, volta da Unasul, coisas que não mudam em nada o dia a dia do próprio governo, não interferem em nada para a melhora do Brasil no curto prazo e, no entanto, deixou correr frouxa a votação da medida provisória que estabelece com quais ministérios ele vai poder contar. Isso é uma coisa inacreditável, que se você contar em qualquer curso básico de gerenciamento de equipe, de gestão de qualquer empresa de qualquer tamanho, não daria para imaginar que um gestor cometesse um erro tão primário e tão absurdo quanto esse. Então, é um erro que é do presidente da República, dos seus articuladores políticos e que mostra um senso de oportunidade do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele viu um buraco e está vendendo caro essa votação, porque ele sabe o quanto que ele é quem vai ditar o destino do governo nesse momento. Porque é disso que a gente está falando, se a MP caducar, simplesmente o governo vai ter que chegar e tirar no palitinho quem vai ser o ministro da Economia. Vai ser o vice-presidente da República, vai ser o Fernando Haddad, vai ser a Simone Tebet ou vai ser a Esther Dweck. É claro que não vai ser no palitinho, no máximo entre o Alckmin e o Haddad. A gente sabe que essas duas já vão dançar de cara imediatamente se o ministério passar a ser único, como era no governo Bolsonaro. E entre os que são ministros hoje, a partir do desmembramento do Ministério da Cidadania, do Ministério lá da Família, da Damares Alves, quem vai ser o ministro? Silvio Almeida, Aniele Franco, ministra Cida Gonçalves, quem vai ser o ministro? Quer dizer, é uma coisa inacreditável que se tenha deixado esta MP chegar ao bico do corvo, como ela está no bico do corvo ali, podendo ou não ser aprovada a partir da boa vontade ou da má vontade do presidente da Câmara, porque é disso que se trata. E o negócio é tão maluco que até, por exemplo, União Brasil, que em tese tem 3 ministérios, aí parlamentares do União Brasil na Câmara dizem, não, mas aí se caducar, vocês vão perder os ministérios. Deixa perder, nenhum deles é da Câmara, um é da cota pessoal, os outros são da cota do Davi Alcolumbre, da cota pessoal, enfim, do presidente, porque nomeou o Vaguinho, que o apoiou no segundo turno, né? A mulher do Vaguinho para o Ministério do Turismo. E 2 na cota do Alcolumbre. Então, União Brasil na Câmara não tem nada com isso. Se caducar, tudo bem, a gente vota contra. É uma situação esdrúxula, né? Exatamente, Carol. E você veja, né,
que isso também já estava dado, isso não é nenhuma outra grande novidade, não é um segredo de Fátima, não é uma coisa que o Lula pode chegar e se chocar. Nossa, olha só, União Brasil não está nem aí para o Juscelino Filho, nem para a Daniela do Vaguinho, porque eles não estão nem aí para esse pessoal desde o dia 1. A gente tem feito matéria e mostrado que esses ministérios não revertem em um único voto. Os votos que a União Brasil deu para o governo em algumas matérias, poucas, nas quais votou com o governo, tipo o marco fiscal, não devem nada a esses ministros, que realmente não devem ter nem um grupo de zap com os deputados da bancada. Se deve única e exclusivamente ao Arthur Lira, essa figura Arthur Lira que não é do União Brasil, mas sim do PP. Então, isso também já era um dado da realidade, que qualquer articulador político minimamente competente tinha de chegar para o presidente e dizer, olha, isso está acontecendo, a gente precisa mudar o rumo desse barco, porque não adianta você ficar 6 meses dando murro em ponta de faca. Em algum momento esses ministros vão passar a representar a bancada. Como assim, cara pálida? O que vai acontecer? Qual vai ser a mágica para esses ministros que não tem nem o grupo de zap com a bancada passarem a entregar esses votos? Seus belos olhos... não vai acontecer, já deu errado. Você não precisa ficar insistindo a ponto de comprometer a reestrutura do governo numa estratégia que já deu errado no primeiro dia. Então, isso mostra aí um grau de dissociação da realidade por parte do Palácio do Planalto que é estarrecedor. Isso não tem outro nome, é dissociação da realidade. Se você está agindo e calculando votos para um governo a partir de partidos que não entregam nada, você está vendendo terreno na lua para o presidente da República. O presidente da República, o qual está preferindo construir ali alguns terrenos na lua, algumas casas nesses terrenos da lua, do que governar, porque está fazendo reunião com chefes de estados para falar de Unasul, quando a estrutura do seu governo está correndo risco de caducar. Então, é um erro que eu não esperava ver por parte de um presidente da República que já governou 8 anos o país. E a tal da lirodependência que você vem falando, né, Vera? Porque tudo passa por Arthur Lira. Da mesma forma que ele foi o grande responsável pela vitória na aprovação do marco fiscal, agora também dita dificuldades no governo, inclusive com insatisfações, por exemplo, em relação à permanência de Renan Filho no ministério, né? O Lira diz que não pediu a cabeça do ministro, mas está clara a saia justa, né? Quando o Renan Calheiros ataca Arthur Lira, eles são inimigos, né, na política regional de Alagoas, mas Renan é um apoiador do governo, um filho ministro, e parte para o ataque contra a Lira, gera uma saia justa, né? Outro amadorismo da parte de quem não pode ser considerado amador com os anos de política que tem, que é o Renan Calheiros, né? Ele não pode achar que uma briga local de 2 coronéis de Alagoas, que é o que os dois são, aí não tem nenhum santo e nem nenhum vilão, são políticos da mesma cepa que estão se digladiando por poder. Você fazer um ataque desse, quando você sabe, ele é um senador, mas ele sabe qual é a situação da Câmara. Você sabe quem dá as cartas na Câmara e você faz um ataque desse na semana em que o governo precisa do cara e que o seu filho é ministro, você também está criando uma situação limite. E embora o Lira negue nas redes sociais que tenha pedido a cabeça do ministro, muita gente com a qual eu conversei confirma que também por aí que passa a negociação. Porque é isso, Carol, essa lirodependência, quem é assim tão poderoso percebe o cheiro de fraqueza no ar, percebe o sangue na água, né? Quando tem sangue na água, o que acontece? As piranhas se aproximam, se amontoam e causam mais danos naquela vítima. E o governo está sangrando na água. É um governo que depende totalmente do Centrão para se viabilizar. E a prova olha quanto já custou a votação dessa MP, que a gente ainda não sabe se vai ser entregue. Já custou 1,7 bilhão em liberações de emendas só
no dia de ontem, um dia em que o governo sofreu uma derrota muito grave na questão do marco temporal, que a gente vai tratar mais detidamente em seguida. Então, no dia que você sofre uma derrota numa causa central para a sua agenda, você libera 1 bilhão e 700 para os seus algozes, isso é um sinal de tibieza, de fraqueza, que eu não vejo em um governo há muito tempo. O Bolsonaro não tinha maioria no começo do governo, mas as derrotas que lhe foram impostas foram muito menos caras do que essas. E aí ele compôs com o Centrão. Quando ele percebeu que tinha muitos pedidos de impeachment na gaveta do Centrão, ele compôs. Mas vamos lembrar que mesmo antes de entregar tudo para o Centrão, ele aprovou uma reforma da Constituição, aprovou a reforma da Previdência, com o Rodrigo Maia no comando, que era alguém que ele não controlava e que era seu adversário. O Lula, para aprovar qualquer coisa, está tendo de ajoelhar no altar do Arthur Lira muito antes do que o Bolsonaro teve de fazê-lo em relação ao Centrão. A gente está no início do governo e na largada a gente já tem um governo com esse grau de dependência do presidente da Câmara, que não é seu aliado. Então, nisso é uma situação muito alavancada. É um governo que está com uma alavancagem muito grande e ainda assim correndo o risco de não conseguir essa governabilidade. E aí, como é que resolve, Vera? O que tem que mudar na articulação política? Porque o Bolsonaro entregou a chave do cofre, né? Para o Arthur Lira e para o Centrão com o orçamento secreto. Coisa que Lula não fará, até porque o orçamento secreto já foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que resolve esse nó na articulação? Ele vai ter que encontrar um mecanismo substituto ao orçamento secreto e que não seja essa coisa de, na última hora, quando a coisa está prestes a degringolar, você fazer uma liberação bilionária de emendas, porque isso é muito inseguro. Então, fazer um tipo de acordo para uma gestão compartilhada do orçamento com o Congresso, que é isso que o Lira vem pedindo. Não tem jeito, vai ter de fazer. Não tem outro caminho agora a não ser fazer isso. Segundo lugar, fidelizar esses partidos que têm ministérios. Então, se esses ministros não estão funcionando e não estão entregando, precisa demitir esses ministros. Qual é o apego? Qual é o apego a Daniela do Vaguinha? Não é uma pessoa que tem uma história de vida com o Lula, não é alguém importante do ponto de vista do Congresso, não é alguém que tenha de ser preservado a ferro e fogo. Qual é o apego com o Juscelino Filho? Cadê o Valdez Góes? Alguém já viu alguma entrevista desse homem no governo, desde que o governo começou? Alguém viu alguma ação desse homem? Alguém viu esse homem fazer algum programa? Nada, nada. É um ministro fantasma. Não conversa com a sua bancada. É próximo do Alcolumbre, né, Vera? E daí? O que o Alcolumbre está entregando? Que é amigo do Pacheco, né? Aquela coisa, o Alcolumbre, que é amigo do Pacheco. Senador Davi Alcolumbre, meu caro, o que o senhor está entregando? O senhor era presidente da comissão dessa MP. Olha o que o senhor deixou acontecer. Olha aí que situação que o governo está na comissão que o senhor presidiu. Porque aí também tem um pouco isso da parte do Lira, né? Ele está querendo comprovar que o trâmite das medidas provisórias com o qual ele não concordava era ruim. E ele vai conseguir dizer, olha aí, eu avisei que essa história de comissão mista para a MP não funcionava. Olha aí no que deu, olha aí o que o senhor Rodrigo Pacheco fez para o governo. Ele vai dizer, estão culpando a mim? Eu queria que já fosse para o plenário direto, vocês vão se lembrar. Não, foi o Rodrigo Pacheco que insistiu de fazer essa comissão. Olha aí a comissão, não se reuniu nunca, deixou chegar no limite do prazo, como eu falei que iria acontecer. E olha aí o que o governo está tendo de passar. Então, para que agradar esse Davi Alcolumbre? O que ele está entregando? Né? Aliás, falando em Davi Alcolumbre e Senado, Vera, matéria importante que vai para lá agora é a do marco temporal. Você estava falando que foi uma derrota cachapante para o governo na Câmara. E agora? O governo tem esperança de tentar reverter essa situação no Senado, mas é complicado, né? O grau de fraqueza do governo é esse. Cada hora tem de se pendurar num cipó. Uma hora é o Lira, uma hora é o Pacheco, uma hora é o Xandão, uma hora é a Rosa Weber. Alguém tem de ajudar, porque é um governo que não tem força para se bancar por si e para fazer a agenda, para ditar o ritmo das votações, o calendário e a conveniência das votações, Carol. Isso é muito grave, isso não dá em boa coisa normalmente. O Rodrigo Pacheco já deu a entender para o governo, pelas pessoas com as quais eu conversei, que é o seguinte, deixa que eu mato no peito, eu vou
colocar aqui numa gavetinha e vou esquecer essa questão. Mas qual é o problema, né? O problema é que também está pautado no Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma série de ações que questionam essa questão do marco temporal. E uma delas diz respeito a uma disputa por terras em Santa Catarina, que tem um poder de repercussão geral. Esse caso está ali indo e voltando há muito tempo, pedidos de vista, etc. E ele é relatado pela própria presidente da Corte, ministra Rosa Weber, que colocou na pauta. Ela não quis repassar esse caso para ninguém quando ela assumiu a presidência, ela quis manter a relatoria e agora ela colocou na pauta prometendo para a ministra Sônia Guajajara e para várias coalizões e entidades ligadas ao direito dos povos indígenas de que não iria adiar, de que finalmente o Supremo iria analisar esse texto. Então, agora, ela enfrenta ali nos bastidores um grupo de ministros que está dizendo: olha, presidente, o Congresso começou a analisar isso e é uma questão de legislar, não é uma questão para o Supremo. Mas o que o Congresso está fazendo? Está analisando um projeto de lei e não uma emenda à Constituição. Então, o que ele decidir não tem uma força de se sobrepor à Constituição. Então, existe um outro grupo que está dizendo para ela: não, isso é um problema do Supremo, sim, porque a gente tem de decidir à luz da Constituição o que é direito ou não dos povos indígenas. E a Constituição, quando você lê o artigo concernente aos direitos dos povos indígenas, não fala em nada a partir da promulgação desta Constituição. Não estabelece esse marco temporal na própria Constituição. Diz que é direito e ponto final. É direito e ponto final. Não estabelece nenhum marco temporal. A Constituição não tem isso. Então, é algo que tem que ser, sim, decidido pelo Supremo, porque é uma interpretação da própria Constituição e do sentido do texto constitucional. Então, vai ter esse debate no próprio Supremo, está muito dividido, pelo que eu apurei. Tem hoje o grupo pró-retirada da pauta, contém o ministro Gilmar, ministro Dias Toffoli e os dois ministros designados pelo Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. A ministra Rosa a favor de que vá para a discussão, e aí alguém, se quiser que peça outra vista, se desgastando, porque já teve muitos pedidos de vista longuíssimos desse caso. E do lado dos que querem votar e que são contra o marco temporal estão o ministro Fachin, ministro Barroso, a própria ministra Rosa, e aí tem um time de ministros cuja posição não é sabida. A ministra Carmen até aqui não se sabe como se posiciona nessa questão de votar ou não, continuar ou não votação. Ministro Fux idem e o ministro Alexandre de Moraes, que pode de novo ser o pêndulo dessa discussão, porque ele foi quem pediu vista lá atrás, portanto dando a entender que era a favor do marco temporal, mas hoje já há quem diga que ele está pensando de uma maneira diferente. Então, nem no Supremo dá para dizer exatamente o que vai acontecer na semana que vem. Está marcado para o dia 7 de junho esse julgamento e por hora, a ministra Rosa tem dito que não vai retirar de pauta por sua própria decisão, que ela vai colocar em pauta se alguém quiser que peça a vista. O Véry, para a gente fechar, minutos antes da nossa conversa aqui, surgiu a informação no blog da nossa colega Malu Gaspar, informação grave de que o GSI, na época do general Gonçalves Dias, teria adulterado um relatório de inteligência enviado ao Congresso e retirado desse documento os registros de que o general G. Dias foi informado por mensagens enviadas para o celular dele dos riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos, né? Pior que isso, né, Carol, que ele foi informado, que era algo que já se dizia e ele negava, e que ele retirou esses informes de um relatório que ele enviou à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência. Então, isso é mais grave ainda. É você suprimir uma informação oficial de um relatório de inteligência que você manda para a comissão do Congresso, que é encarregada de te fiscalizar. Então, isso é muito grave e está comprovado por um relatório do próprio GSI, um novo relatório mandado já na gestão do general Amaro, que é o substituto do general Gonçalves Dias no comando do GSI, e que, num informe do mês de maio agora, reconhece os alertas anteriores da ABIN e anexa esses alertas, que foram feitos
em grupos de mensagens de ministros pelo WhatsApp e em mensagens enviadas ao WhatsApp pessoal do próprio general Gonçalves Dias em caráter privado. Então tem mensagens para grupos e tem mensagens privadas para ele com com 11 alertas desde o dia 6 de janeiro de que havia risco à integridade da esplanada nos dias subsequentes. Então isso é bastante grave e isso reforça a tese, a narrativa que a oposição bolsonarista quer fazer prevalecer na CPI do 8 de janeiro, segundo a qual aquilo tudo só aconteceu por omissão, por falha e talvez até por deliberada omissão por parte do governo Lula, e não porque os bolsonaristas decidiram tentar um golpe de Estado. Então isso vai pôr lenha na fogueira da CPI, que já é uma CPI que começa sob um fogo cruzado, justamente no momento que o governo enfrenta todos esses problemas, ainda tem que enfrentar mais esse. Agora, é uma ação, assim, até difícil de acreditar, né, Vera? Porque é evidente que essas informações viriam à tona, né? Como é que você suprime um negócio de um relatório e depois o mesmo órgão envia o relatório completo, envia para o Supremo, envia para a PGR? Achou que ninguém ia reparar que a informação tinha sumido? É jogo dos 7 erros, né? Compara aqui esses dois relatórios, onde é que estão os 7 erros? O que tem num e não tem no outro? É muito evidente, né? É a inteligência mais burra de que se tem notícia, Carol, só posso dizer isso. Realmente, uma atrapalhada. Uma atrapalhada total. Nem, as mensagens são muito explícitas ao falar sobre risco de invasão. Tem uma mensagem do dia 6, dizendo que tem intenção de invadir o Congresso e que outros edifícios da esplanada podem ser alvo de ações violentas. No dia 7, mantém-se convocações para ações violentas e tentativa de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Então, quer dizer, a situação... É claro que isso não isenta de culpa os bolsonaristas que, de fato, perpetraram essas ações criminosas e golpistas. Mas fica difícil justificar essa ação do general G. Dias, né? Eles vão querer dizer que o governo deixou acontecer para justamente depois jogar todo o peso do Supremo, da PF, em cima dos bolsonaristas, que foi o que veio a acontecer. Então, vai ser essa a conclusão que vão tentar extrair dessa CPI. Vamos aguardar cenas dos próximos episódios. Temos música hoje, Vera? Olha, temos músicas e o grau de atrapalhada é tão grande que a música não pode ser muito séria. Então, vai, solta aí. Recado para os nossos amigos do governo. Rodrigo dançou. Rodrigo dançou. Rodrigo dançou. É Xuxa, gente. Isso da minha época. Xuxa. Você vacilou, meu amor. Não dá para dizer outra coisa. Deu uma bobeada. Quase acabou. Vera, obrigada. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, querida. Até amanhã. Tchau, tchau.